Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração, como Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Bia. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês para a gente poder ir para a nossa aula aí, nossa última aula do cronograma de filosofia. E essa é uma aula que eu quero que você entenda o seguinte, essa é uma aula que eu tenho com ela duas preocupações. Uma é falar do autor em si, que é o Byung-Chul Han, já vou falar mais sobre ele. E o segundo é que desse autor, eu vou puxar uma série de temáticas que cada vez mais vem aparecendo no Enem. Então eu vou usar esse autor para falar de alguns temas que o Enem vem cobrando e vem exigindo dos vestibulandos uma certa atenção e uma certa preocupação. Então uma aula que vai exigir de você uma percepção e uma capacidade de entender esse link que eu vou fazer, tá? Então vem comigo. Quem é Byung-Chul Han? Byung-Chul Han é um coreano, um sul-coreano, e isso por si só já faz dele um autor muito diferente daqueles que vocês estão acostumados, né? A gente, dentro das aulas de filosofia e sociologia, a gente é muito repetitivo, né? A gente fala de homem branco europeu, é o que a gente fala, né? A verdade é que o vestibular, historicamente, ele cobra muito mais da filosofia e sociologia europeia e cobra muito mais da filosofia e sociologia masculina. Ou seja, isso faz com que autores que vêm de outras partes do planeta, como a África, a Ásia, a América Latina, são muito pouco cobrados ou aparecem muito pouco na prova. Isso é um fenômeno que é um problema brasileiro, mas também é um fenômeno vivenciado em grande parte do mundo contemporâneo. E aí tem uma coisa importante, que o Byung-Chul Han, ele é sul-coreano. E por ser sul-coreano, isso já traz dele, né, uma certa diferenciação dos demais autores. Ele está vivo, tá? Byung-Chul Han nasceu no ano de 1958, ele tem aí na faixa de mais ou menos 65 anos de idade, 66 anos de idade, tá novo, né? Tem mais aí, se der certo, mais uns 20, 30 anos de vida pela frente, e é um cara que está em intensa produtividade. O Byung-Chul Han é um cara que ainda está escrevendo livros, já está produzindo muitas obras, e o Byung-Chul Han, ele ficou muito famoso devido a um livro, que é esse livro aqui, chamado Sociedade do Cansaço. Esse livro aqui, chamado A Sociedade do Cansaço, é o livro que a gente vai explorar na aula de hoje, que é um livro do Byung-Chul Han e que é um livro que a gente vai, de alguma forma, usar ele para falar de uma série de problemas sociais que o Enem pode abordar, que o Enem pode cobrar de cada um de vocês. Primeira coisa importante a você entender é que quando o Byung-Chul Han fala que hoje em dia nós estamos vivendo uma sociedade do cansaço, eu quero que você entenda uma coisa importante. A sociedade do cansaço não é que as pessoas estão cansadas do ponto de vista, ai, eu tô exausto fisicamente, eu até tô, tá? Mas não é só isso não. Quando o Byung-Chul Han fala da sociedade do cansaço, o que ele quer dizer é que nós estamos vivendo num mundo onde nós cada vez mais estamos cansados mentalmente. A nossa mente está cansada, nós estamos cansados em exaustão mental. Byung-Chul Han vai falar sobre isso já nos anos 2010, 2020 e vai dizer e vai elaborar um pensamento em que está mudando a nossa forma de lidar e de vivenciar com as relações de trabalho.
Existe, evidentemente, um cansaço que acompanha o homem, que acompanha o trabalhador há mais de 200 anos. Aquele trabalhador lá da Revolução Industrial, que era aquele homem que trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, que era aquele indivíduo que, evidentemente, ficava exausto fisicamente, com um cansaço e com um sentimento de prontidão, de exaustão. Esse cara existe há muito tempo. O que o Byung Chul Han está dizendo para nós é que o capitalismo ele se modificou. E ele vai trazer um outro modelo de exploração, um outro modelo de formalização, que de alguma forma cria um outro tipo de cansaço. Ele vai dizer que eu, Leandro, assim como vocês futuramente, todas as pessoas que vocês conhecem, nós somos pessoas que estamos cansados fisicamente, é óbvio, pelo trabalho que nós realizamos, mas nós também estamos cansados mentalmente, uma exaustão mental devido a uma série de pressões que abordam o nosso cotidiano, devido a uma série de pressões que envolvem o nosso cotidiano. E eu vou te dar um exemplo usando a sua realidade. Você está numa reta final de preparação para o vestibular. E é óbvio que você está cansado devido às horas de estudo que você tem por dia. Não sei quantas horas de estudo você tem por dia, mas se você estuda algumas horas por dia, é evidente que você está cansado, exausto. Às vezes você se sente um pouco até não sendo produtivo devido ao cansaço que você está. Mas muito mais do que esse cansaço físico, existe em você um cansaço mental. E esse cansaço mental é derivado de um sentimento de cobrança. Um sentimento de cobrança que você tem para consigo mesmo. Não tem ninguém te cobrando. E se tiver um pai, uma mãe, um irmão, um companheiro, um amigo, essa cobrança é a cobrança secundária, eu tenho certeza. Porque a cobrança mais importante é aquela que tem você com você mesmo. Byung Chul Han vai dizer que nós vivemos num mundo onde nós começamos a nos cobrar. Nós começamos a ser as nossas próprias cobranças. É óbvio que eu, Leandro, por ter um chefe, por ter alguém que me cobre, por ter alguém que de alguma forma determine o quanto eu tenho que trabalhar, eu me sinto cobrado. Mas a maior cobrança não vem daí, segundo o Byung Chul Han. Ele vai dizer que na sociedade hoje em dia a dinâmica mudou. Hoje em dia, em nossa sociedade, a dinâmica de trabalho faz que nós nos cobremos e não precisamos de ninguém para isso. Eu mesmo posso me cobrar e eu mesmo me cobro e eu mesmo fico exausto pela cobrança que eu faço a mim mesmo. E eu começo a eu mesmo ficar entristecido por não conseguir de alguma forma corresponder à cobrança que eu faço a mim mesmo. E olha que loucura! Olha que loucura, eu me cobro, eu não consigo cumprir aquilo que eu mesmo me cobrei e eu fico cansado mentalmente, exausto e frustrado por não repetir ou não responder aquilo que eu mesmo criei para mim. E o Byung Chul Han vai dizer que isso acontece em todas as esferas da sua vida. Você se promete fazer uma dieta para se alimentar um pouco melhor. Você se promete fazer atividade física. Você tem se prometido também, evidentemente, estudar um pouco mais. Você se promete trabalhar um pouco mais. Você se promete cuidar mais da casa. Você se promete, evidentemente, ter mais momentos de lazer. Você se promete dormir 8 horas por dia e você não cumpre nada. E como você não cumpre nada, você fica frustrado com tudo. E quanto mais frustrado você fica, mais, evidentemente, você se sente um indivíduo incapaz. E mais cansado mentalmente você fica, porque mais cobrança você faz para com você mesmo. E é um ciclo infinito de cobranças. E você vai ficando cansado. Cansado, cansado, exausto, exausto e mais exausto. O ponto do Byung Chul Han é que essa sociedade do cansaço, ela é uma realidade em que eu tenho um amigo que ele fala assim, eu não preciso de ninguém para ferrar minha vida, eu mesmo ferro ela. Eu tenho um amigo que ele sempre fala isso para mim. E o Byung Chul Han, ele diz mais ou menos o seguinte, nós não precisamos de ninguém para deixar a gente exausto, a gente mesmo deixando. Porque de alguma maneira a gente entra numa paranoia de ser produtivo, que vai transformando a gente num indivíduo que está sempre insatisfeito com aquilo que a gente entrega. Repara, você nunca está satisfeito com aquilo que você entrega. Você nunca está satisfeito com aquilo que você consegue fazer. Você está sempre um pouco insatisfeito com aquilo que você consegue realizar. E por mais que você seja satisfeito com alguma área da sua vida, com alguma outra área você vai estar um pouco insatisfeito. Né? Cara, Leandro, eu tô sempre insatisfeito por não conseguir fazer atividade física como eu queria fazer. Eu sempre me prometo que não, segunda-feira, hoje eu vou pra academia, hoje eu vou conseguir fazer atividade física melhor. Eu sempre tô frustrado porque eu vou, não vou, falto. Eu sempre tô frustrado porque eu não consigo me alimentar de forma regrada como eu queria. Eu sempre tô um pouco frustrado porque eu acho que eu tinha que trabalhar mais do que eu trabalho, mesmo já trabalhando muito. E isso eu estou colocando para vocês questões minhas, mas cada um de nós tem as suas. Vocês, por exemplo, têm em relação ao estudo, evidentemente. Você pode estudar 6 horas por dia. Você vai pensar assim, pô, devia ter estudado 7? Devia ter estudado 7. Né? E a cobrança é que nunca se esgota. Você pode estar fazendo tudo.
E o Bill Churran vai dizer, sabe o que acontece? Isso ocorre porque você está enxergando pessoas que parecem estar conseguindo. Porque na hora que você pega o seu celular, na hora que você conecta no Instagram e começa a ver o feed infinito do Instagram, os stories das pessoas, os reels, os TikToks, as pessoas estão ficando ricas. Estão indo para a praia, as pessoas estão comprando carros novos, as pessoas estão de alguma forma cada vez mais melhorando de vida, as pessoas estão felizes, contentes, estão indo a festas e você só consegue pensar numa coisa, e eu não, estou aqui triste no sofá, exausto de estudar, como assim? Minha vida é horrível. Então repara que a gente vive uma vida onde a gente está de alguma forma nos culpando por não conseguir fazer aquilo que a gente quer, mas a gente olha para a rede social e você fala, meu Deus, as pessoas estão se divertindo, elas estão felizes para festas, elas estão bonitas, elas têm corpos maravilhosos. Só que aí existe um problema. Bill Churran vai dizer que isso aqui, essa maldição chamada celular, essa maldição ela faz com que as pessoas evidentemente só mostrem para o mundo aquilo que elas querem mostrar. Ninguém vai postar uma foto chorando, triste. Ah, Leandro, eu posto. Ah, legal, senta lá, você entendeu. As pessoas vão postar foto na praia, se divertindo, de férias, na festa, com os amigos, bebendo. As pessoas vão postar fotos, evidentemente, momentos de alegria. Vão postar fotos do carro novo que compraram, da festa, quando se formaram. As pessoas vão postar vitórias. E você, quando passa para o feed, é vitória, 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 vitória. E você chega em casa e você pensa derrota, 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 derrota. E você pensa, meu Deus, a minha vida é horrível. Tá todo mundo na praia, se divertindo, e eu tô aqui, trancado, estudando. E você começa, evidentemente, a ficar exausto. E aí o Bill Churran vai colocar para nós que nós estamos vivendo uma sociedade do cansaço. E aí você começa a pensar, meu Deus, eu vou mudar minha vida. Eu vou dar um jeito nisso. Então eu vou tentar ser mais motivado. Eu vou tentar, evidentemente, ler mais livros que vão, de alguma forma, me motivar. E aí você vai à livraria, vai comprar um livro que vai ser as 5 formas de ser feliz. As 3 formas de ficar rico amanhã. Você vai começar a assistir um documentário que vai falar pra você que você tem que, de alguma forma, mudar o seu mindset. Você vai comprar um livro de coach ou um curso de um coach na internet que vai falar pra você assim, só depende de você. Se esforça, corre atrás, vai lá. E você vai começar a entrar numa paranoia que tudo depende de você. Que tudo depende de você. E que se você não consegue, a culpa, meu querido, é sua. E é só sua, porque todo mundo consegue. Você viu na internet, as pessoas estão conseguindo. Elas estão fazendo tráfego pago, elas estão fazendo cada vez mais jogo de não sei o que lá, elas estão fazendo apostas, elas estão vendendo produtos, elas estão fazendo vendas na internet, elas estão vendendo, estão fazendo sei lá o que, mas elas estão enriquecendo e você não está rico. E você fala, só eu não estou rico. Eu sou um otário. E você começa a se culpar por ser essa pessoa. E aí você começa, de alguma forma, a se cobrar, a ficar entristecido. Só que aí você vai cada vez mais ficar paralisado. Então o ponto do Bill Churran é que ele vai dizer que a gente vive num sistema que é um sistema que foi criado e que foi moldado para você ficar sempre insatisfeito com aquilo que você é. Você está permanentemente insatisfeito com o que você é. Você é insatisfeito com o seu corpo, você é insatisfeito com o seu sono, com a sua alimentação, com o seu exercício físico, com o quanto você trabalha, com a sua capacidade física, você é satisfeito com o seu estudo, com a sua intelectualidade, você se sente burro, você se sente competente, se sente incapaz. E isso torna você exausto. E aí vem o cansaço, que é o cansaço mental. E isso aqui é uma coisa que é inevitável no nosso dia a dia. Eu já volto pra cá, mas eu quero responder perguntas, que eu tenho certeza que tem gente ali no chat já um pouco depressiva. Mas não fica não, tá? Não fica, não vai piorar. Vem comigo, olha só. Vamos lá. Jefferson mandou assim, muitas vezes a própria mídia coloca notícias das pessoas que passaram em medicina, por exemplo, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Jefferson, eu vou te dar um relato aqui, tá? Eu trabalho... Isso aqui eu vou falar para todo mundo que está assistindo aí, tá? Eu vou falar de medicina, mas isso serve para outros cursos também. Eu trabalho com vestibular, eu comecei a dar aulas no ano de 2010. Então estamos em 2024, são 15 anos, né? Nesses 15 anos que eu dou aula para vestibular, eu já passei por todos os tipos de colégios, de cursos daqui do Rio de Janeiro. Já trabalhei em colégios particulares, colégios públicos, colégio de rico, colégio de pobre, já trabalhei em colégio estadual, em comunidade, já trabalhei em colégio que a mensalidade era R$8.000 por mês, já trabalhei em colégio que a mensalidade era 2, que era 1, que era R$200, e assim, já tive todo tipo de aluno. Eu vou te dizer uma coisa, o tipo de aluno, ele muda evidentemente, a classe social se altera, mas o sonho do vestibular, ele é um sonho muito comum, tirando alguns pequenos grupos de alunos muito, muito ricos que de alguma forma pensam em ir para o exterior. E o sonho da medicina, eu estou dando esse exemplo, ele é um sonho muito, 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 muito difícil.
Eu vejo alunos extremamente competentes, capazes, aptos, que estão no caminho correto e nem sempre conseguem. E esse aluno quase sempre, se ele não tiver uma cabeça muito, muito boa, ele se sente culpado por não ter conseguido. E olha que loucura! Aqui no Rio de Janeiro, a UERJ, por exemplo, ela tem 57 vagas. E você está concorrendo com, sei lá, com 50 mil pessoas. E você pensa, cara, entre 50 mil pessoas tem 57 vagas e eu não entrei. Eu me sinto incapaz por isso. Olha que loucura! Mas isso é o que foi colocado para nós. Que se você não consegue, você é incapaz. Porque você não vai reparar naqueles 50 mil que não passaram. Você vai reparar naquele seu amigo que passou. A comparação que a gente tem é sempre com a vitória. E nunca com os outros que também não conseguiram. E isso é uma coisa que de alguma forma nos acompanha e gera um cansaço mental. Mas vamos continuar. Caleb, professor tá dando tapa na cara da gente. Tô não. É carinho, juro. Deixa eu ver aqui. É de doer o coração. Deixa eu ver mais aqui. Muitas vezes a própria mídia, aí você já respondia, hoje é filosofia, sociologia, falando mal do celular. Falar mal do celular é sempre bom, né? Eu sempre tenho tempo para falar mal do celular. Eu poderia ficar dias falando mal do celular. Me dá uma cadeira, um botequim, uma cerveja, eu fico em 5 dias falando mal do celular para vocês, se vocês quiserem. Até 13 horas por dia, simplesmente meu filósofo predileto. Tá bom, tranquilidade. Tem mais ali? Não? Tá, bom, tem mais ali. Oração hoje às 11h59 para abrir mais vagas. É uma boa oração, Concordo. Olha só, vamos seguir aqui. E aí, vamos explicar algumas coisas sobre essa ideia do que é a sociedade do cansaço, tá? Alguns nomes. Já falamos que ela foi criada por ele. E aí tem uma coisa importante que é assim, estímulos excessivos e pressão por produtividade. A gente antigamente, para ser produtivo, tá? Para ser produtivo, a gente tinha uma sensação dentro do capitalismo que a produtividade ela vinha de fora para dentro, ou seja, eu precisava de alguém me cobrando para eu poder ter produtividade. Hoje, a gente não precisa mais disso. Nós mesmos nos cobramos, tá? E essa pressão ela é excessiva, ela é uma pressão contínua ao longo do dia. Uma outra coisa, ela é uma busca incessante de sucesso da realização pessoal. Mas vale você entender que a gente criou um padrão do que é ter sucesso. E um padrão do que é realização pessoal. E as pessoas que não se enquadram nesse padrão, evidentemente, vão ser pessoas que vão ser colocadas ou enxergadas como fora do padrão social que vai ser estabelecido. Quarta coisa, descreve a dinâmica da sociedade contemporânea. Porque para o Bill Churran, o mundo hoje é assim. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu, que é um grande amigo meu, tá? Ele fez ensino médio comigo, é uma pessoa super próxima da minha vida. E esse amigo meu, ele trabalha com marketing. Ele trabalha fazendo publicidade, propaganda e por aí vai. E esse amigo meu, ele trabalha igual um escravo. Eu falo pra ele assim, você é uma pessoa escravizada no século XXI. Ele trabalha 15, 16 horas por dia. E sabe qual é o pior? Ele adora, ou ele fala que adora, e ele chega pra mim assim, não, Leandro, é porque ele só fala tudo em inglês, isso já me irrita. É porque hoje eu tava no job, isso já me irrita, quero socar ele, me dá uma raiva, e ele fala assim, não, job da empresa, não sei o que lá, e hoje, né, sabe como é que é, a gente ficou até tarde, aí o patrão pediu pizza. Aí eu falei, meu querido, tá se vendendo por uma fatia de pizza, trabalhando 16 horas por dia, e você tá se vendendo uma fatia de pizza. Não, porque eu sou workaholic não. Tu é um explorado que não percebeu, né? Porque a verdade é que hoje existe todo um sistema que quer de alguma forma mostrar pra gente, incentivar a gente que existe uma perspectiva de que essa dedicação excessiva é positiva. E você pode falar, Leandro, mas isso é bom. Isso de fato muda as vidas. Calma, gente, eu não estou dizendo que o trabalho não muda as vidas. Eu não estou dizendo que se esforçar em seu emprego, na sua dedicação, não é importante. Não é isso. O que eu estou dizendo é quando você começa a perder a consciência de que quem gera o processo de cobrança para sua existência é você mesmo. É quando você troca o seu desempenho positivo num trabalho por um desempenho bom mentalmente. Não é à toa que vivemos uma pandemia global de depressão, não é à toa que a síndrome de burnout, que é a síndrome derivada do processo de trabalho, é cada vez mais um processo complexo, não é à toa que cada vez mais as pessoas não aguentam mais os seus empregos, não é à toa que as pessoas cada vez mais não aguentam ficar no mesmo espaço durante muito tempo, não é à toa que o assédio moral em grandes empresas é cada vez mais comum, porque na verdade o que vem existindo é que as pessoas, elas sentem que o emprego é a vida delas. E se emprego é a vida delas, eu preciso me dedicar àquilo profundamente, porque de alguma maneira aquilo me representa, aquilo faz que eu seja quem eu sou, então eu vou me dedicar. E essa lógica para o Bill Churran é uma lógica que se coloca para que ninguém mais precise te cobrar, porque quando o capitalismo, segundo Bill Churran, consegue fazer que o sistema transforme aquele que vai ser explorado naquele que auto se cobra, o capitalismo venceu.
E venceu muito bem. Venceu perfeitamente, tá? Uma coisa importante é a gente pensar nas consequências disso, tá? Primeira coisa que o Byung Chul Han é um cara que vai bater muito na tecla da saúde mental e emocional. Gente, não precisa ser nenhum gênio ou nenhum intelectual para perceber como as pessoas estão adoentadas. As pessoas estão completamente adoentadas. Eu não sei se vocês repararam, não sei onde vocês moram, mas aqui no Rio de Janeiro tem uma farmácia em cada 10 metros que você anda na rua. Alguns bairros da cidade, que são bairros que têm maior poder aquisitivo, como o bairro da Zona Sul da cidade, você anda, tem uma farmácia em frente à outra, às vezes. Tem farmácia em todos os lugares, mas sabe por quê? As farmácias não estão ali para vender Buscopan e Tylenol, não estão. Elas não estão ali para vender absorvente e desodorante, não. As farmácias estão ali porque elas vendem medicamentos de todos os tipos possíveis, porque as pessoas estão cada vez mais doentes. E um dos grandes medicamentos vendidos são os medicamentos derivados de tentativas de manter um corpo perfeito, os Ozempics da vida, e também, evidentemente, medicamentos ligados à capacidade mental dos indivíduos. As pessoas estão doentes. As pessoas estão, evidentemente, trabalhando cada vez mais, vivendo cada vez mais, mas doentes mentalmente. Você conhece pessoas que estão doentes mentalmente. Você conhece pessoas que estão com problemas mentais derivados de um estresse grandioso derivado ao trabalho. Então, o Byung Chul Han é um cara que está falando do impacto negativo que isso gera, do impacto negativo que essa vida cansada de cobrança a todo tempo que eu imponho sobre mim, gera em mim. Não tem como você viver permanentemente exausto. Não tem como você viver permanentemente se cobrando. Uma coisa importante que eu sempre falo é que isso aqui mudou a nossa vida em relação ao trabalho. Minha aula vai acabar hoje às 7h15. 7h15 minha aula acaba aqui. O ProEnem, por exemplo, ele está na época da reta final. Como vocês viram, eu comentei aí no começo da aula. A gente tem um grupo aqui no ProEnem, que é o grupo onde está um monte de pessoas que trabalham aqui no ProEnem. Esse grupo, eu tenho certeza que até hoje, sei lá, meia-noite, vão ter pessoas mandando mensagens falando sobre a reta final, falando sobre, tem que mudar isso na página, tem que fazer isso aqui, não sei o que, não sei o que lá. E eu vou estar lendo essas coisas. E eu vou estar, de alguma forma, sabendo essas coisas. O celular, ele faz que você trabalhe 24 horas por dia. Eu acordo pela manhã, eu sento na minha cama, com o despertador toca, eu olho e tem mensagem de trabalho. Eu vou chegar agora, caminho de casa, vou pegar meu carro para poder ir para minha casa. Eu no caminho, quando parar no sinal, eu vou olhar e vai ter uma mensagem de trabalho. Então qual é o ponto? Eu não estou falando de mim, estou falando de todo mundo. O ponto é a gente entender que o trabalho é algo que passa a estar presente na nossa vida o tempo todo. E aí, isso passa a ser algo também que gera uma exaustão mental constante, uma sobrecarga e um estresse. Tem pessoas que vão lidar melhor com isso ou pior. Eu até me considero uma pessoa que lido bem com isso, mas tenho certeza que pessoas lidam muito, muito mal. E isso vai causando um processo fundamental de estresse nesses indivíduos. Tem uma outra coisa importante, é a gente compreender como a alta disciplina é algo interessantíssimo. Né? Eu já contei para vocês essa história, mas se eu já contei, me perdoe, eu vou ser repetitivo. Eu estava dando uma aula uns anos atrás sobre algum tema desse tipo, né, de Byung Chul Han, motivacional, etc. E aí eu tive um aluno meu que ele falou assim, Leandro, você já leu um livro chamado Milagre da Manhã? Aí eu falei, li não. Aí ele, tu tem que ler? Eu falei, tenho nada? Aí não, tem sim, você tem que ler. Eu falei, pô, cara, tenho não. Com esse nome Milagre da Manhã, não vou ler não. Aí ele, não, você tem que ler. Aí o moleque era super fofinho. O moleque chegou, pegou o livro, comprou para mim o livro. Ele fez uma dedicatória para mim e ele me deu esse livro. E aí, por respeito a ele, por carinho a ele, que ele é um moleque super gente boa, eu li o livro. O livro Milagre da Manhã era o livro de um cara que ele fala que acordando 1 hora mais cedo, todos os dias da vida dele, a vida dele melhorou. Porque acordando 1 hora mais cedo, nessa 1 hora, ele fez coisas que melhoravam a vida dele. Ele passou a fazer atividade física, ele passou a meditar, ele passou a não sei o que lá. E aí você repara que esse é um discurso que se torna hegemônico na sociedade. Qual o ponto que o Byung Chul Han vai colocar pra gente? É muito fofo esse discurso para quem mora a 20 minutos do trabalho. É muito fofo esse discurso para quem tem carro para poder ir trabalhar, para quem trabalha no escritório com ar-condicionado. Agora, será que esse discurso funciona para o cara que mora e faz movimento pendular para trabalhar todo dia? Será que esse discurso funciona para o cara que pega 2 transportes lotados, BRT, trem, metrô, ônibus? Será que esse discurso funciona para algumas pessoas que moram em São Paulo, por exemplo, que demoram 4 horas para chegar ao trabalho e 4 horas para voltar? E vai acordar 1 hora mais cedo, esse cara vai nem dormir mais, né? Ele vai virar uma pessoa que não dorme. Então existe uma relação que é esse discurso de ser produtivo, de trabalhar mais, de ter autodisciplina, ele funciona, mas ele funciona para uma parcela da população, para uma parcela privilegiada. E o ponto é que essa parcela privilegiada tenta colocar esse discurso como se fosse para todos. E aí, as pessoas que infelizmente não têm direito a esse discurso, porque não têm condições financeiras, começam a ficar culpadas. Começa a falar, caraca, mas só depende de mim, eu não estou conseguindo. Eu sou uma droga. Eu não estou conseguindo, eu não tenho disciplina.
Só que é muito fácil você ter disciplina quando você tem uma pessoa que trabalha na sua casa e faz sua comida. É muito fácil você ter disciplina quando você tem uma pessoa na sua casa que limpa a sua casa. É muito fácil você ter disciplina quando você tem uma pessoa que te leva para o trabalho. É muito fácil você ter disciplina quando você tem dinheiro para pegar Uber o tempo todo. É muito mais fácil você ter disciplina quando alguém, de alguma maneira, organiza a sua vida. É muito mais fácil ter disciplina quando você tem dinheiro para comer fora de casa, no restaurante. É muito mais difícil você ter disciplina quando você tem que fazer sua comida, quando você tem que limpar a sua casa, quando você tem que cuidar dos seus filhos, quando você acorda 3 horas antes do trabalho. E aí, o ponto do Byung-Chul Han é que as pessoas vão ficando cansadas porque elas ficam tentando atingir esse patamar. Ficam tentando atingir esse espaço. E aí, você entra no celular e na internet, tá todo mundo assim, eu trabalho enquanto eles dormem, filhão. O que você faz entre meia-noite e 6 da manhã? Né? O que você está fazendo aí? Tá dormindo? Ih, como assim tá dormindo? Né? Outro dia eu vi um cara que estava fazendo uma live, um desses coaches malucos aí, eu sigo vários, que eu gosto de rir um pouco. E ele estava assim, não, clube das 5 AM. E ele todo dia às 5 da manhã faz uma live. Meu querido, o trabalhador às 5 da manhã, ele tá no ônibus. E se ele pegar o celular às 5 da manhã, dependendo de onde ele estiver, ele perde o celular. Ele não pode participar do clube das 5 AM. Eu vi né? que o cara acordava 3h30 da manhã, né? Ele lia, a primeira coisa que ele fazia era ler, depois ele ia malhar. 4 horas. Ai, meu Deus do céu. Assim, pra começar, esse cara que malha às 4 da manhã, esse cara mora num condomínio que tem academia, né? Porque academia é uma coisa que nem abre esse horário. Então, assim, é um mundo que se coloca, né, de uma realidade que não existe. Né, de uma realidade que não é a da grande parte das pessoas. E aí você vive uma vida acelerada, com pressão por resultados de todo o tempo e com uma hiperatividade constante. As pessoas ficam hiperativas, querendo sempre entregar. Né? E aí você se torna aquela pessoa que começa a ouvir podcast enquanto estuda. Você se torna uma pessoa que fica lendo no ônibus que não pode perder tempo. Você começa a se tornar uma pessoa que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então você está aqui assistindo minha aula e você ao mesmo tempo está respondendo a mensagem no celular. E está fazendo questão de matemática ao mesmo tempo. Porque você quer dar conta de tudo. E aí você se torna uma coisa que eu sempre falo, que é a metáfora do pato. Você vira o pato. Você sabe um pouco de tudo, mas não sabe nada. Né? Você nada, você voa e você anda. Mas se você nada mal, você anda mal, você voa mal. É o pato. Você faz tudo, mas faz tudo mal. Porque você faz tudo um pouquinho, faz tudo meio errado. Tá? É uma sociedade que vai se tornando um indivíduo problemático. E qual o problema das redes sociais nisso, né? Cara, a primeira coisa que o Byung-Chul Han fala é a comparação. As redes sociais, elas geram um processo comparativo. Não tem como você não se comparar. Cara, eu dou aula disso. Eu vivo minha vida falando sobre sociologia. Eu já li não sei quantos autores falando sobre isso. Não tem jeito. Quando eu pego meu celular, eu começo a ver os stories, eu me comparo. Me comparo esteticamente. Me comparo profissionalmente. Me comparo em relação a bens financeiros. Me comparo em relação a sucesso profissional. Não tem como. Agora você imagina um adolescente de 15 anos. Agora você imagina uma criança de 12, imagina uma criança de 13, imagina, por exemplo, uma pessoa que não teve a condição de ter acesso a certas informações com 18. Não tem como. Essa pessoa vai se comparar, e vai se comparar, e vai se comparar. E quando ela se compara, ela começa a gerar uma ideia de concorrência, e logo ela começa a gerar uma insatisfação. Uma insatisfação porque ela fica insatisfeita com a vida que ela tem, insatisfeita com a vida que ela possui, porque o que ela tem não é bom o suficiente. Logo ela tem que correr atrás, ela começa a se cobrar, se cobrar, se cobrar. E aí é o ciclo contínuo que não para de girar, tá? Dúvidas? Júlia Magalhães, talvez o banheiro não esteja tão limpo, mas estou prestando atenção em tudo. Doutor Emanuel, me senti um pato agora. Júlia, eu estava assistindo sua aula lavando o banheiro, tá vendo? Aí. Jefferson, fala esse discurso para um feirante ou para um pedreiro, entre outros, para ver o que vão te falar. Confia. Por aí. Maria Fernanda, por isso as pessoas julgam o estilo de vida da Manu City. Manu City é aquela menina que fazia medicina, né? Eu adoro essa história, porque, assim, eu vou usar essa menina que fazia medicina, é famosa, Manu City, que é uma menina que parece que ela ia pra academia, né? Ela fazia meio um Instagram de vida fitness, etc, e fazia medicina na FRJ. Eu sei quem ela é porque meus alunos da escola presencial me mostraram. E assim, é só um exemplo que, de verdade, as pessoas às vezes já acreditam que por alguém que está na faculdade federal, por alguém que está com uma vida saudável, esteticamente, é uma pessoa bonita esteticamente, as pessoas vão entender e compreender que a vida da pessoa é perfeita. E às vezes a vida da pessoa, ela pode ser perfeita em muitos âmbitos, mas algum problema tem. A pessoa não vai te contar na internet, né? Algum problema tem, mas o comparativo sempre vai se dar com aquilo que você não detém, com aquilo que você não possui. Outra pessoa falou aqui assim, se eu acordar mais cedo, 1 hora a mais, eu vou ter que acordar com os galos, em vez deles me acordarem.
Camila, foi o professor que foi ler o livro ruim em homenagem ao aluno. Meu Deus, se você souber a quantidade de filme ruim, de livro ruim, de série ruim, que eu já fui assistir porque eu confiei em alguma dica de aluno, brincadeira, né? Eu já vi cada filme ruim, gente, que aluno, não, você tem que ver, professor. Também já vi coisa boa, tá? Já me indicaram coisa boa, mas já vi cada tragédia, porque tem aluno que vem com convicção. Tem que ver, professor. Vai gostar muito. É muito foda. Aí eu vou ver então, pô. E às vezes é uma tragédia, mas tá tudo bem. Jefferson, o melhor escravo é aquele que venera suas correntes. Perfeito, a ideia é mais ou menos essa. E aí vamos lá, né? O Byung-Chul Han, da mesma forma que ele critica essa sociedade do cansaço, ele também vai de alguma forma tentar mostrar pra gente o que a gente tem que fazer, tá? Ele vai dizer que a gente tem que encontrar maneiras de desacelerar. Então, encontrar maneiras, de alguma forma, de ficar menos dependente a essas amarras que nós detemos e afastar-se do celular é sempre uma maneira, é sempre uma ferramenta para isso. Ele vai falar de que nós temos que levar uma vida mais saudável, mas é diferente levar uma vida mais saudável do que levar uma vida com preocupação estética. Eu tenho que tentar ser mais saudável em relação ao meu corpo, minha alimentação, mas não com a preocupação em ter um tipo de corpo específico para postar nas redes sociais, né? E eu tenho que tentar levar uma vida com uma sociedade mais saudável, né? Com relações sociais mais bem estabelecidas, mais bem consolidadas, mais bem colocadas. E aí, eu fiz essa aula com vocês, né, eu falei do Byung-Chul Han com vocês por dois motivos. Uma, que o Byung-Chul Han pode cair na prova, mas muito mais porque eu acho que o Enem cada vez mais vem colocando para nós questões que abordam os efeitos do capitalismo dentro dos indivíduos. E vocês terem consciência e clareza sobre essas questões ligadas às redes sociais, aos meios de comunicação, essas esferas de cobrança, são fenômenos que de alguma maneira estão recorrentes na nossa vida e o vestibular cada vez mais pode cobrar isso da gente, tá? Outra coisa é o seguinte, a gente está encerrando hoje o nosso plano de estudos, né, de filosofia. Foram 32 semanas aí que a gente ficou junto, para quem começou lá no início do ano, para quem entrou depois foi um pouco menos. Eu sei que filosofia, principalmente, até mais do que sociologia, não é uma matéria que agrada a todos. Eu sei que nem todos amam filosofia, nem todos gostam de filosofia. Eu sei que é uma matéria que, devido ao vocabulário, devido algumas vezes ao desconhecimento, é uma matéria que afasta muitos de vocês têm até uma certa dificuldade em relação às questões nas provas de vestibular. Mas eu espero que ao longo desse ano vocês tenham tido o prazer, ou pelo menos tenham tido um pouco de... tenham quebrado um pouco da objeção que vocês tinham com essas matérias. A gente dá aula aqui toda segunda-feira, a gente dá aula pensando e desejando que vocês consigam ter a possibilidade de melhorar, de avançar. A gente dá aula pensando na aprovação de vocês. Eu sempre falo que eu, como professor, da mesma forma que a vontade do advogado é ganhar uma causa, da mesma forma que a vontade do engenheiro é construir um prédio, do médico é curar e salvar uma vida, a minha, como professor que trabalha com vestibular, o grande desejo é que você passe na prova, é que você seja aprovado. Esse é meu sucesso, esse é a minha realização aqui. Então eu espero ter contribuído um pouquinho com você, com um tijolinho aí na sua aprovação. Eu espero que depois você volte, me mande uma mensagem no Instagram falando que foi aprovado, me marcando lá, porque eu vou ficar muito feliz de saber que eu contribuí um pouquinho com a sua trajetória. Isso não é uma despedida, porque a gente vai ter ainda as aulas da reta final, mas é, de alguma forma, o encerramento de um momento aí, de um ciclo, que é esse ciclo que a gente construiu aí ao longo dessa trajetória, que foi a trajetória das semanas, do planejamento e por aí vai. Espero vocês na semana que vem. A gente semana que vem tem aula aqui, 5h30, é aula do reta final. Vamos começar a falar de conteúdos que mais caem, revisar para a prova, mas a gente está encerrando aqui essa trajetória. Eu espero ter sido bom para vocês, quanto foi bom para mim. Forte abraço e até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps